Epístola aos Filipenses, capítulo 4. E vamos ler, portanto, e hoje vamos fazer diferente. Eu vou pedir, onde está o José? José, vais ler o capítulo todo, se faz favor. Pode ser? Quatro. A gente não tem que fazer sempre da mesma forma. Só gosto de falhar, peço desculpa. Ok. Irmãos e irmãs, boa noite, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e complemente. E com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós, somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas, principalmente, os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém. Nós, portanto, estamos sensivelmente no versículo 8 e eu gostava de dizer o seguinte. Nós não podemos perder de vista o contexto da passagem. E digo isto porque eu já, ao longo do estudo da Carta aos Filipenses, já por diversas vezes referi este pormenor, porque ao entrarmos em detalhe, ao descermos ao pormenor dos versículos, e que fazemos bem em fazê-lo, podemos perder de vista o contexto. Ou seja, podemos perder de vista o assunto. E é importante nós verificarmos que esta carta, para mim, esta carta tem dois temas. Um tema é óbvio, já temos aqui falado várias vezes nele, que é a questão da alegria. Esta é a carta da alegria. Curiosamente, isto demonstra que, e isto é que revela o que o cristianismo é, a maior valência do cristianismo, que é haver alegria nas circunstâncias mais adversas, haver alegria quando nada faz com que haja alegria. Portanto, é possível, é uma realidade. Paulo está preso, e é um Paulo preso, um Paulo que foi preso a um tronco, um Paulo que foi vergastado
um Paulo que foi privado de amigos, privado de família, privado dos crentes, privado de comida, privado do vestuário, privado de tanta coisa. É um Paulo perfeitamente alegre, como muitos com tudo isso não são. Isto é o cristianismo. Portanto, a carta é de facto a carta da alegria e, portanto, ao longo da carta nós vamos sempre a alegria, regozijai-vos, regozijai-vos, regozijai-vos. E neste capítulo 4 estamos perante isso. Mas, por outro lado, e não podemos perder de vista, o tema desta carta é a humildade. A comunhão, se quiserdes. Eu até diria mais, não é a humildade, é a comunhão, que a humildade está associada. Aliás, só pode haver comunhão com humildade. Uma barreira, há uma barreira muito grande à comunhão, que é a falta de humildade. Quando há humildade, há comunhão. Quando não há humildade, não há comunhão. E este é um assunto que está aqui muito claramente. Aliás, vocês hão de se lembrar que quando nós entramos no capítulo 2, e o apóstolo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a palavra sentimento é uma palavra constante nesta epístola. A palavra sentimento. E o sentimento é o sentimento da humildade, porque o sentimento que houve em Cristo foi um sentimento de humildade. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. E isto é a chave para a comunhão. Nós não podemos ter comunhão sem esse aspecto. Eu gostava de, rapidamente, só para vocês poderem ver, muito assim, fazer um flash muito rápido. Reparem como é que a carta começa. É que é para vocês verem o que é que está aqui em causa na carta, porque este é o tema central da carta, sem dúvida alguma. O capítulo 1 começa ele por dizer assim, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação. O apóstolo, quando escreve esta carta, ele diz, eu oro por vocês. E eu, quando oro por vocês, eu penso nas vossas necessidades. E qual é a vossa necessidade? Trabalho em conjunto. Vocês têm um problema. Vocês não conseguem trabalhar em conjunto. Há déficit da comunhão. E, aliás, vê-se depois no capítulo 4 o déficit da comunhão, da cooperação entre aquelas duas irmãs que nós temos estado a reparar. Que era Evódia e Síntique. E depois vocês reparem noutra coisa importante. Ele orava pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e depois diz assim no versículo 6 uma coisa que é fantástica e que nós não podemos perder de vista. Diz ele assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isto para mim é delicioso. Sabem porquê? Porque nós estamos a falar aqui de cooperação. Estamos a falar de trabalho. Trabalho em equipa. A vossa, não é a tua, Epafrodito, nem a tua, Timóteo, não é a tua, é a vossa cooperação. E quando falamos no plural, em vossa cooperação, ele diz assim, é o trabalho coletivo, é o trabalho cooperativo, é a comunhão no trabalho. E ele diz assim, tendo por certo isto, mas ninguém tenha dúvidas, porque isto é mesmo certo. Diz ele assim, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele está como que a dizer assim, quem é que começou o trabalho? Foram vocês? Mas há alguém aí que pensa que o trabalho é dele? Mas o trabalho é de quem? Mas quem é que começou o trabalho? Foi o Senhor. Não é? O apóstolo está a dizer, quem começou foi o Senhor. E quem é que acaba o trabalho? Quem é? Aquele que começou vai consumar o trabalho. É ele. E a resposta é óbvia. Então e durante o trabalho? Quem faz o trabalho no intermédio? Ele começa e ele termina. Ele está a dizer, o trabalho é todo dele, desde o princípio até ao fim. Não há mérito em vós. Evódia, Síntique e qualquer um aí em Filipos, não pense que por aquilo que faz, o trabalho e o mérito é dele. Irmãos, humildade. Sejamos os melhores do mundo a realizar. Que ninguém consiga fazer-nos sombra no fazer. Que sejamos os melhores em tudo o que a gente fizer. Mas que tomemos o nosso lugar de humildade e de humilhação diante dele, reconhecidos de que se o fizemos, foi devido a ele e pela sua graça e não há qualquer mérito em nós. Isto é fundamental. Depois há outra coisa muito importante, que no capítulo 4, porque nós estamos a estudar o capítulo 1. Mas eu esqueci-me de dizer, capítulo 1, não é? Capítulo 1, nós é como é que começa a carta. Capítulo 2. Acho que era no capítulo... Não, era no capítulo 1, capítulo 3, já nem sei, olha, já me perdi. Mas eu queria vos dizer mais uma coisa, acho que estava no capítulo 2, que era muito rapidamente. Sim, capítulo 2. Capítulo 1, perdão, capítulo 1. Notem, por exemplo, o versículo 27.
somente deveis portar-vos dignamente, isto é apenas um flash, hein? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Porque é assim, nós temos que ter comportamentos e temos que ter atitudes consentâneas com o Evangelho que pregamos. Se a minha vida não ilustra o Evangelho, é uma vergonha para o Evangelho. E, portanto, ele diz assim, vocês vejam lá como é que estão a servir. Então, vocês estão a usar o Evangelho. E com que atitude? Com que espírito? E ele diz assim, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer eu vá e ter convosco, e vos veja, quer eu esteja ausente, não vai estar convosco, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntos, juntamente. É o problema da comunhão. A comunhão está latente na carta, em toda ela, e ele está a dar aqui uma grande dose de medicação para o problema que eles tinham, que passa pela humildade. Não vamos... Nós depois entramos no capítulo 2, e o capítulo 2 é a humildade do Senhor Jesus Cristo, a humildade de Paulo, a humildade de Timóteo, a humildade de Epafrodito. São eles que ocupam ali as parangonas daquele capítulo sobre a humildade. Entramos no 4, e agora no 4 reparem no seguinte. Isto é para não perdermos visto ao contexto, é só a minha chamada de atenção no estudo que estamos a fazer. Diz ele assim, portanto, o versículo 2 diz ele, rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo sentimento. Elas não sentiam o mesmo, tinham sentimentos diferentes. E não se esqueçam que o sentimento tem a ver com humildade. E nós... deixai-me dizer assim, sintam o mesmo, ali não havia igualdade na questão até podia haver alguma dose de humildade, mas não muita. Eu vou-vos dizer uma coisa, houve alguém que uma vez disse, e eu concordo plenamente, que nós podemos ser demasiadamente grandes para que Deus nos use. Podemos ser demasiadamente grandes para que Deus nos use. E quanto maior for o conceito que tivermos acerca de nós próprios, podemos ter a certeza de que Deus não nos vai usar. Porque somos demasiadamente grandes. Mas nunca seremos demasiadamente pequenos. E, portanto, a questão da humildade é quanto mais melhor. Quanto mais humildade, melhor. E isto é muito importante. E este pensamento está aqui. Temos aqui o problema do relacionamento entre elas. E depois há uma coisa curiosa, que no versículo 4 ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, Evódia, tu estás tão inchada com o que tu fazes. Cíntico, e tu também, tão inchada. Regozija-te não naquilo que fazes, Evódia. E Cíntico, regozijem-se no Senhor. É nele que vocês se devem regozijar. Não é na obra que vocês estão a fazer. Há aqui uma coisa curiosa que nós não chegamos lá, mas depois vamos lá chegar. O versículo, notem o exemplo dele. Ele diz assim, regozijem-se. É tão fácil a gente dizer aos outros, olha, faz. E depois os outros olham para mim e dizem, e ele faz. Se nós não fizermos, perdemos toda a autoridade. Com o Paulo não era assim. Uma coisa impressionante que eu vejo nele é quando ele dizia para fazer, a gente olha para a vida dele e diz assim, este indivíduo é tremendo. Vamos vê-lo a fazer de uma forma exímia. Notem a questão do regozijo. Ele está a dizer a elas, vocês estão aí a regozijar-se por aquilo que fazem. Olha, regozijem-se no Senhor, não por aquilo que fazem. Porque o mérito é dele, a obra é dele, é ele que começa, é ele que acaba, é ele que vos dá a força, é ele que vos dá a sabedoria, é ele que vos dá a inteligência, é ele que vos dá tudo. E agora vocês notem isto. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Eu gosto muito disto. Nós depois vamos estudar isto naturalmente, mas eu quero só, porque tem a ver com o contexto, que diz assim, eu estou a dizer regozijai-vos, não é que eu disse, regozijai-vos. Eu regozijo-me no Senhor. E sabem que contexto? Sabem qual é o contexto? Nós depois vamos estudar isto melhor. Ele tinha recebido uma oferta em dinheiro para a ajuda das necessidades dele. E ele podia se regozijar nos crentes de Filipos. Vocês são crentes fantásticos. Houve outros que nem se lembraram das minhas necessidades. Vocês lembraram-se de mim e ajudaram-me. E eu regozijo-me em vocês. Não! Eles de facto foram fantásticos.
mas não era neles que ele se regozijava. Podia se regozijar no dinheiro. Epá, eu estou muito regozijado pelo dinheiro que recebi. Não! O dinheiro foi uma bênção? Foi, mas não era no dinheiro que ele se regozijava. Ele sabia que atrás do dinheiro, por cima do dinheiro, e atrás daqueles crentes, e por cima daqueles crentes, estava um grande Senhor que estava a mover os cordelinhos, e que usava o dinheiro, e que usava os crentes para suprir as necessidades. E por isso o regozijo era no Senhor. E quando ele diz àquelas crentes, e àqueles crentes, regozijai-vos no Senhor, eu depois olho para a vida dele e digo assim, faz, este indivíduo é mesmo um exemplo. Ele regozija-se no Senhor. Isso ajuda a humildade, sabem? Estamos aqui vários irmãos. Eu não me canso de dar graças a Deus por esta igreja. Eu não me canso de dar graças a Deus pelos crentes que estão aqui nesta igreja. Por todas as razões. Todas as razões. Mas algumas das razões, eu tenho muitas, e até nem as posso contar, mas algumas das razões eu posso vos dizer quais são. Nós temos aqui, pela graça de Deus, irmãos com grandes capacidades, com grandes talentos, com grandes dons. Nós temos aqui irmãos fantásticos. Irmãos e irmãs. Eu quando digo irmãos estou a incluir as irmãs. Nós temos aqui gente fantástica. Mas sabem de uma coisa? Não é em vocês que eu me regozijo, é no Senhor. E tenha consciência de que é o Senhor que tem dado aqui a esta igreja pessoas fantásticas. Porque há aqui pessoas fantásticas. E porque, de facto, Deus tem feito uma obra fantástica. E por isso nós devemos glorificá-lo. E por isso devemos nos regozijar no Senhor. E se nós tivermos esta noção de que, apesar do fantástico que usufruímos, que devemos ao Senhor, então vamos ter a atitude humilde. Não vamos competir uns com os outros. O Nando não vai fazer sombra a mim, nem eu vou fazer sombra ao Nando. Nem o Zé de Carvalho vai fazer sombra a mim, ou eu vou fazer sombra ao Zé de Carvalho, ou uns aos outros, ninguém vai fazer sombra a ninguém. Mas todos vamos estar à sombra do Senhor. E vamos reconhecê-lo. Para ele fazer sombra, porque ele é grande, não é? E ele é que é o maior, ele é que é fantástico, ele é que é digno. E, já agora, deixa-me dizer uma coisa. É claro que todo este contexto, vocês estão a ver, isto é o flash, assim para nós vermos o contexto daqui desta epístola, e eu agora gostava de descer, e calo-me já, porque não posso descer muito, senão vocês não falam. Mas gostava de estarmos no versículo... antes disso, o versículo 7 e depois o 8, que é onde nós estamos, e ele diz... e o 6, não é? E ele depois diz assim, vocês orem. Não há coisa melhor para nos unir muito uns aos outros do que quando nós dobramos os joelhos em oração. Quebra-nos. Ficamos quebrados. Nós precisamos de egos quebrados. E a oração quebra-nos completamente. Quando dois crentes se põem de joelhos em oração... É uma maravilha. Portanto, a receita dele é perfeitamente compreensível quando ele diz vocês têm um grande problema, há aqui coisas para resolver, eu tenho aqui medicina para vocês, e uma das coisas é vocês orem. E depois, sabem o que acontece? Já repararam o que é que acontece quando se ora? O que é que ele diz que acontece? Nós ouvimos vários pensamentos, o Daniel falou sobre isso, particularmente. O que é que ele diz que acontece? Paz! A paz de Deus! A paz de Deus! A paz de Deus! Não há guerra, não há competição, não há rivalidade, não há nada. Paz! O resultado é paz. Este é o contexto. E Paulo estava a ver isto. E Paulo disse, é isto que vocês precisam. E para terminar, porque eu termino mesmo, agora cheguei ao versículo, e não vou dizer nada do versículo, a não ser dizer isto. A não ser dizer isto. O segredo está na cabeça, na mente. O que é que vocês têm na vossa cabeça? Às vezes temos tanta coisa errada. Pensamos mal deste, pensamos mal daquele, pensamos mal de não sei o quê, pensamos. E ele dizia, vocês vejam lá o que é que andam a pensar. O vosso pensamento tem que ser disciplinado. Há um versículo na Bíblia que diz assim, por outras palavras, o homem é o que pensa. Sabiam disso? Vocês sabem que nós somos o que pensamos? Nós somos o produto do nosso pensamento. Aquilo que anda cá na cabeça é aquilo que nós de facto somos e escusamos de nos enganar. Nem vamos andar aí a dar voltas. Aquilo que ocupa a minha mente, a minha cabeça, durante o dia. Não é aqui agora, é durante o dia. Eu levanto-me de manhã, saio de casa, vou para ali, vou para lá, vou não sei para onde. O que é que anda cá nesta cabeça?
o que é que circula aqui nesta cabeça. E é isso que eu sou, o que eu penso. E só vou ler um versículo convosco e peço a alguém que leia, por favor, que é Provérbios 23:7, que é o versículo que diz isso claramente. Provérbios 23:7. E agora fica o versículo aberto, se vocês quiserem, para falarem acerca dele, o que é que nós de facto devemos alimentar na nossa cabeça. Provérbios 23:7. Diz ele assim. Alguém quer ler? Só a primeira parte do versículo, a primeira frase. Porque como imaginou na sua alma, assim é. O homem, como imagina na sua alma, como pensa. Entenda-se. Assim ele é. O homem é aquilo que ele imagina. O homem é aquilo que ele pensa. Que o Senhor nos ajude. Posso só... Sim. Há um versículo, os irmãos aí saberão de cor, até onde ele está, que é Deus dá graça aos humildes, porém aos soberbos resiste. Está em Pedro. Em todo o caso, o irmão Carlos a falar aqui há pouco, lembrou-me da igreja mais complicada que está na palavra do Senhor, que é a igreja de Corinto. E como também, de certa forma, penso eu, Paulo também lidou esta questão com os coríntios. Portanto, em 1 Coríntios no 12, começando por ler aqui alguns versículos, nomeadamente no 11, diz assim a palavra do Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, partindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Depois diz no final, portanto no 25 depois, para que não haja divisão no corpo, mas antes todos tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, só vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Essa passagem agora caiu que nem uma luva sobre tudo isto. É isto mesmo. E é o Espírito que opera e aqui. E nós somos instrumentos só, mais nada. Mas então estamos no versículo 8, sensivelmente. Mas se o Senhor orientar alguém a dizer outra coisa que não no 8. Mas ele aqui diz o que é importante a gente ter na nossa cabeça, e isto vai se refletir na nossa comunhão, porque isto é como ter bons relacionamentos. Isto é a receita para bons relacionamentos, que está aqui, claramente. E relativamente a essa questão, já agora também outro versículo que hoje o Senhor me trouxe à mente, é o Salmo 109:9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando a tua palavra. Podemos ver agora, não sei de cor, mas... Isso não vale, tu andaste a estudar comigo sem eu saber. Porque, é verdade, porque sabem de uma coisa, porque isto tem a ver, e agora não quero cortar o pensamento dele, porque ele está à procura da passagem, mas isto tem a ver com o seguinte: este versículo que estamos aqui a ver, que é o 8, que é do tal pensamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso pensamento. Então, e o que é que renova os pensamentos? É exatamente este versículo que ele está a acabar de citar e que eu tinha aqui apontado também nesta relação, porque é o lermos a Bíblia, o meditarmos na Bíblia, que vai trazer-nos os valores que nos estão a ser permanentes. Nós somos diariamente bombardeados com máximas, com ditos, com princípios, com discursos, com conversas, que são a negação do que Deus pensa e do que Deus é. E eu, para me defender de tudo isto, eu tenho que conhecer quem é Deus e o que Deus é, e o que Ele quer, e o que Ele pensa. Ler a Bíblia diariamente, meditar nela, vai mudar, vai como que... renovar a nossa mente. Exatamente. Portanto, não é 109, peço desculpa, é 119:9. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra.
Irmão, posso? Sim, sim. Estava aqui a meditar desde o versículo 4 ao versículo 9, em que Paulo, nesta passagem aqui, desde o 4 até o versículo 9, ele dá aqui pensamentos-chave e casos práticos que nós devemos fazer ao longo da nossa vida cristã. A primeira parte que ele fala é nós regozijarmos sempre e sempre no Senhor. Mais à frente, a oração, nós orarmos, falarmos com Deus acerca de tudo, não deixarmos nada, entre aspas, escondidos, apesar de termos consciência que Deus conhece tudo acerca da nossa vida, até mesmo os nossos pensamentos. Ainda assim nós, como uma relação de pai e filho, como uma relação que nós temos com Ele, não deixarmos nada escondido, não deixarmos nada por falar, fortalecermos a nossa comunhão com Ele. Isso parte da oração, e quanto mais prática, e já temos ouvido noutros pensamentos, quanto mais prática nós pormos a nossa conversa com Ele, quanto mais vezes falarmos com Deus, mais paz nós teremos e mais descanso nós vamos ter. E estes versículos do 6 ao 7 são versículos-chave, que se nós queremos ter paz, não só nas nossas vidas, mas interiormente, que há pessoas que nós sabemos que não têm paz, que espiritualmente e psicologicamente são tão afetadas que algumas, apesar de terem tudo, estão completamente vazias, não têm paz nem com elas mesmas, nem no interior delas. E ele aqui dá-nos a chave de nós falarmos sempre com Deus. E quanto mais pomos isto em prática, mais paz nós teremos. A outra parte a seguir, que é no versículo 8 onde nós estamos, é nós pensarmos. E não pensarmos numa coisa qualquer. Pensarmos em tudo o que é verdadeiro, como Paulo diz, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável, em tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude no que nós pensamos, se há alguma virtude, até quando vamos fazer alguma coisa, quando vamos falar, nós pensarmos, lá está, antes de fazermos ou falarmos alguma coisa. Isto parte de nós pensarmos. Também se olharmos de outra perspectiva, o facto de pensarmos antes e de pensarmos se o que vamos falar é bom, se o que formos falar traz edificação e até mesmo o que vamos fazer, isto mostra que é a chave para a humildade. Se nós queremos ser humildes, olhamos para o versículo 8 e aqui estará a chave de nós sermos cada dia mais humildes, que parte da humilhação. E a parte da humilhação também serve de nós pensarmos no que vamos fazer antes. Se edifica alguém, se edifica alguma pessoa, se ajuda, e isso parte do pensamento. Pensar antes de fazer ou falar. E a seguir é o fazer, que é tudo o que aprendemos de bom, tudo o que aprendemos com o Senhor e através da Sua Palavra, tudo o que recebemos dele e que ouvimos, não só dele, mas também de todos os irmãos que Ele usa para nos edificar. Fazemos isso, é pormos em prática. E isso vai partir sempre do nós pensarmos. E aqui temos, por assim dizer, a chave, desde o 4 até ao 9, para termos uma vida cristã plena também. E Paulo põe tudo isto em prática. Nós sermos sempre alegres no Senhor, porque estamos sempre a falar com Ele, estamos sempre em comunhão com Ele, dia após dia, hora após hora, orarmos bastante, pensarmos no que Ele tem para as nossas vidas e pensarmos antes de fazermos ou falarmos alguma coisa e a seguir pormos isso em prática. Isso traz a chave do que vemos no Paulo a falar aos Filipenses, que é, por assim dizer, o bruto da carta, ser a humildade e ser o regozijo. E esta parte prática é bom porque traz-nos a satisfação, traz-nos a realização, porque ajuda-nos a percebermos isto. E se nós queremos pôr isto em prática, se queremos ser cada vez mais humildes e até mesmo sermos usados pelo Senhor, possamos pôr em prática a oração, o pensamento e o pormos em prática também aquilo que aprendemos. E que o Senhor nos abençoe. É mesmo. Ouvindo ali o irmão Dário e há pouco também o irmão Carlos, lembrei de outro versículo, também não sei onde está, os irmãos mais velhos para saber, que é que diz que do coração está cheio disso fala a boca. Foi o Senhor que disse. Do que está cheio o coração fala a boca. Portanto, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, do coração, o homem como um todo, não é? Portanto, o coração, a nossa mente, todo o nosso ser bebido na palavra de Deus, não é? Portanto, aí falará a nossa boca. E nós vemos as pessoas do mundo falam das coisas do mundo porque têm o mundo no coração. Deixa-me dizer uma coisa que me parece importante, eu já estou a falar demais para aquilo que eu queria, mas este versículo 8 ensina-nos um princípio fantástico, que é o princípio da substituição. A vida cristã pauta-se pela substituição, eu não sei se vocês já repararam nisso. Eu converto-me no dia em que eu percebo que há aqui um princípio de substituição. Cristo foi à cruz em meu lugar. Quando eu me converto e sou agora um crente em Cristo,
eu aprendo um outro princípio de substituição. Agora já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Outro princípio de substituição. Quando, portanto, a obra está a ser feita, e por isso é que não há mérito em nós, não sou eu que faço. É Ele que está a fazer. E, continuando no princípio da substituição, temos aqui pensamentos para substituir. Estão a ver? A vida cristã é uma vida de substituição, permanente, contínua, em todas as áreas, em todos os domínios, move-se pelo princípio da substituição. Portanto, diz ele aqui assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é de puro, é isso que eu tenho que pensar. Agora, tenho lá, se eu tenho pensamentos que não são verdadeiros, e às vezes pensamos em coisas que não são verdadeiras, no relacionamento até com os outros. Por exemplo, eu às vezes posso estar a olhar ali para o Nando, desculpa lá, Nando, tu és o meu alvo hoje. Eu estou a olhar ali para o Nando, e eu sinto-me ofendido ali com o Nando, porque não me calhou bem ali uma coisa qualquer que eu vi ali no caso dele, e eu não estou a ser verdadeiro. Sabem porquê? Porque o Nando não fez nada, absolutamente nada, nem tal coisa lhe passou pela cabeça que ele me queria magoar no que quer que fosse. Mas pareceu-me. E eu pautei-me pelo princípio do não verdadeiro. Arranjo logo um caldinho, arranjo logo ali um problema. Porque nós às vezes pensamos dos outros coisas que não são verdadeiras. Porque nós não sabemos tudo. E temos que ter muito cuidado. E temos que ter cuidado em sermos verdadeiros. E por aí fora, agora não vou estar aqui a escalpelizar cada um deles, mas a questão da honestidade, de ser justo, do ser puro, tudo isto eu tenho que me pautar e tenho que substituir. Porque, por vezes, não sou justo. Eu vou-vos confessar uma coisa. Podemos confessar muitas coisas, não é? Tem muita coisa para confessar. Mas vou-vos confessar uma que se passou comigo no meu serviço aqui há uns tempos atrás. Houve um dia... já não me lembro dos pormenores, que eu até me esqueço, ainda bem que eu me esqueço das coisas às vezes. Mas houve um dia que houve alguém que está abaixo de mim, hierarquicamente, que teve um procedimento digno de repreensão. E eu, no meu gabinete, repreendi mesmo, mas repreendi veementemente. Eu repreendi tão veementemente que eu, no fim, senti-me mal. Fui justo, não disse nada que não devesse ter dito perante o que estava a passar. Aliás, se calhar outros nessas circunstâncias diriam e fariam pior do que eu fiz. Pior no sentido de mais grave. Mas a verdade é que, embora eu tenha feito aquilo, eu vou dizer uma coisa, depois de eu fazer aquilo, mas eu senti, para mim, para a minha consciência, para o meu pensar, para o meu sentir, eu senti, eu não me senti bem, no fim. E então, sabem o que é que eu fiz depois? Aquilo estava certo. E eu disse à pessoa, depois fui falar com ela, e depois disse assim, olha, aquilo estava certo. Mas eu acho que me excedi. E eu quero pedir desculpa por isso. Sabe o que é que aconteceu? Ganhei uma pessoa muito amiga. Não perdi nada. E a pessoa em questão, de certeza que nunca se vai esquecer daquilo que eu disse. Porque estava certo. Eu não fui injusto. Mas nós somos crentes. Devemos fazer o que está certo, como é óbvio, não é? Mas também temos em nós algo que é o Espírito Santo em nós. É uma espécie, eu costumo dizer que aquilo é como uma agulha de um manómetro. E aquilo acusa. Ou sobe ou desce. E no meu caso desceu. E eu não estava bem. E depois de eu falar com a pessoa, fiquei bem. E ganhei uma pessoa amiga, muito amiga mesmo. Não sei explicar, eu também não posso entrar em detalhes. Mas
nós temos que ser justos, mas dentro da justiça também temos que ter o peso certo. E às vezes podemos ter um peso demasiadamente pesado. Não sei se ajudei. Sim, eu acho que no fundo o que estás a dizer é que a comunhão saiu reforçada. Não, isso sim, sem dúvida. Não tenho dúvidas disso. E a pessoa agora anda muito certinha, muito direitinha. E a minha amiga, mas não, mas eu senti-me bem. Eu senti-me bem. Senti-me muito bem. Eu sinto-me bem. Olha, vou-vos dizer uma coisa. Vocês nunca tenham problemas de pedir desculpa quando vocês fazem. Quando vocês, a vossa consciência vos acusa que alguma coisa não está bem. Não tenham problemas, peçam. Eu já pedi desculpa à minha filha, acho eu. Não tem problema nisso. Vou-vos contar uma que se passou há uns anos. Houve um grande homem de Deus chamado Charles Mackintosh. Um grande homem de Deus. Um grande ensinador da Bíblia. Que é grande homem. Pela graça de Deus. E esse grande homem de Deus, o Charles Mackintosh, conta que um dia, nos seus escritos, que ele escreveu bastante, ele conta nos seus escritos que um dia ele tinha um filho e houve um amigo do filho que foi lá para casa. Foi lá para casa, para o quarto e não sei o quê, e estavam lá e tal e não sei o quê. E depois o Charles Mackintosh, lá está tal coisa, a gente quando não conhece a verdade, não é? A gente não está dentro da verdade dos factos e das coisas, as coisas podem nos parecer uma determinada coisa e depois entrarmos numa situação que não é justa. E eu agora não me lembro dos... Ele não sei se também entra nos detalhes, mas a ideia foi mais ou menos esta. O filho estava lá, aquilo já era tarde, e ele queria que o filho fosse... O outro que se fosse embora, que o filho fosse... E ele mandou assim uma desanda que depois a consciência caiu, que depois caiu-lhe a ficha. E o outro rapaz foi-se embora e pronto, e o filho levou uma desanda. E depois o filho foi fazer as suas devoções antes de se deitar e estava de joelhos ao pé da cama. E o Mackintosh veio, pôs-se de joelhos ao lado do filho, pediu desculpa ao filho e orou com o filho. Nós nunca perdemos por fazer isso. Tenho a certeza que aquele indivíduo ganhou aquele filho para sempre. É bom que os filhos saibam, estou aqui alguns que são filhos, não muitos, mas estão aqui. Aliás, todos nós somos filhos. É bom que os filhos saibam que os pais não são perfeitos. Também falham. E também erram. Mas que Deus nos dê grandes pais. É só. Só um pequeno pormenor em relação a este versículo. Isto aqui é complicado. Porque é assim, estes valores nós podemos pensar, mas depois não é só pensar, é aplicado. Não é? E no século XXI, no ano 2015, na nossa sociedade, o que é isto de ser verdadeiro? O que é isto de ser honesto? O que é isto de ser justo? Ser puro? Ser amável? Boa fama? E mais alguma virtude? O que é isto? Isto é muito subjetivo, não é? Quer dizer, subjetivo não, isto é muito verídico, mas a aplicação é muito difícil, não é? A aplicação é muito difícil. Nós podemos, em muitas circunstâncias, que nos deparamos, perguntar, mas isto é justo? Isto que eu estou a receber ou estou a fazer é justo? Será que este é o critério, portanto, de igualdade e justiça que se aplica a todos aqueles que estão comigo? Conheço um crente, há muitos anos, lá vou às histórias do antigamente, mas ajuda, que é jovem, descrente, trabalhava em Lisboa, na Rua dos Bacalhoeiros, numa casa que era tipo uma taberna e uma carvoaria. E ele, portanto, foi ele que confessou isto, foi ele que me disse isto. Ele que disse, não foi a mim, foi ele, disse em público, dando o seu testemunho. E quando ele, portanto, trabalhou algum tempo nessa casa, e depois converteu-se. Saiu de lá e converteu-se.
E então converteu-se. E o que é que ele fez? Quando converteu-se a sua memória, a sua mente, foi logo, portanto, levou logo por um facto. Ele não tinha sido honesto. Ele por várias vezes foi à gaveta do patrão e tirou alguns trocos, algumas moedas, não sei. Não foi nada de importante, mas foi algumas coisas. Ele converteu-se e ele foi ter com o patrão, ex-patrão, e disse: "Oh, Sr. Fulano, eu quero falar consigo." Então, mas, olha, é assim, eu agora, portanto, trabalho realmente sem trevas, mas eu, pela graça de Deus, sou um crente do Senhor Jesus Cristo. Eu quero repor, primeiro quero lhe dizer e quero pedir perdão. Eu várias vezes fui à gaveta da caixa e eu tirei algumas moedas. Eu quero pagar-lhe aquilo que lhe devi e que lhe tirei com, se quiser, com juros. E eu quero pedir desculpa. Ele fez isso. Sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, o patrão converteu-se. O ex-patrão converteu-se. Epa, graças a Deus. Porque o testemunho dele foi de tal maneira forte que ele depois acabou por ir com aquele crente, acompanhá-lo, e mais tarde esse mesmo crente era um dos diáconos da igreja. O patrão dele, mais tarde tornou-se um dos diáconos da igreja, uma das igrejas em Lisboa, na Rua das Olarias. Portanto, ainda existe. Interessante. Isto é uma história verídica, não é? Às vezes ouvimos falar: e tal, fulano converteu-se. Pois, mas o que é que mudou? Claro que voltamos ao que eu disse anteriormente. Devemos também manter o que é puro. Nós não fazemos juízos, porque nós não estamos habilitados a julgar ninguém. Só podemos julgar nós próprios, acerca da nossa fé e da nossa autenticidade. Mas o apóstolo Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O que faz a obra do Evangelho não é blá 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 blá, conversa, palavras levadas ao vento. E mesmo não é o facto de nós dizermos que somos humildes, porque nós, se porventura somos humildes, o dia que dissermos que somos humildes, deixamos de ser humildes. É verdade. Agora, quando estes exemplos práticos de vida se manifestam, aí as pessoas, os crentes, são todos levados ao Senhor Jesus Cristo, que personifica isto que está aqui. Quem é verdadeiro é o Senhor. Quem é honesto é o Senhor. Enfim, por aí fora. É verdade. Deixa só que vos diga um exemplo de um indivíduo que eu conheço, que há pouco tempo foi a um restaurante e pediu a conta. E depois, no fim, a conta, havia uma sobremesa que não estava lá colocada na conta. E ele ia para pagar e chegou: "Faz favor, você pode. Olha, a conta não está bem." Não está, não, é que o senhor esqueceu-se de pôr a sobremesa. O indivíduo ficou: "Não, é que eu quero pagar a sobremesa." Não, faz favor. O indivíduo foi buscar realmente uma nova conta para acrescentar a sobremesa. Porque o que geralmente acontece é ao contrário. E esse indivíduo, essa pessoa, esse crente, é uma forma de dar um testemunho. É uma forma de testemunhar. O Senhor nos ajude em coisas práticas. Não vamos dizer muito por nós, porque os pormenores são difíceis, vamos dizer coisas práticas, que o Senhor nos ajude a dar-nos o nosso testemunho, que sempre seja oportuno. Eu ia sugerir que nós ficássemos por aqui hoje. Hoje o Daniel ficou de folga. Posso fazer uma Podes, coisa? sim, senhor. Só citar um versículo. Não, Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Vem no seguimento assim. está cá na passagem, que é o versículo. Aqui é o versículo 4. É o versículo 4. Exatamente. Perto está o Sim, Senhor, sim, está a sim. ver. E Seja a vossa equidade notória a todos os homens. E É o que se espera de nós. perto está o Senhor, que o Senhor está a ver. Perto está o Senhor está a ver. Não, mas graças a Deus. Daniel, estás de serviço para a semana, não sei se sabes. E o Senhor vai cuidar. Mas, conforme a guia do Senhor, naturalmente. E o Nando também está de folga. E o Carlos Simões também hoje não disse nada. E eu vou pedir ao Carlos Simões para orar. Carlos, chega aqui, se faz favor, já agora, para terminar com a oração. Chega aqui à frente. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos terminar com a oração. Senhor Deus e Bem, muito obrigado por aquilo que ouvimos.
O que é que tu pensas de nós, Senhor? De facto, não... Nós falarmos, Senhor, e apregoarmos e dizermos, às vezes, aos sete ventos que te amamos e que te queremos. E depois, na prática, Senhor, damos mau testemunho aos outros. É tão complicado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de facto, Amém. de darmos mau testemunho, Senhor. Assim seja. Tantas e tantas vezes, aliás sempre, é muito mais importante, Senhor, as nossas ações do que as nossas palavras, Senhor. O que vale nós falarmos se depois os outros vermos e verificarem na prática, Senhor, que nós estamos longe daquilo que apregoamos, Senhor. Que Tu sejas, Senhor, de facto a nossa referência, Senhor. Assim seja. Que nós, Senhor, antes de apontarmos os nossos dedos aos outros, possamos ver de facto aquilo que nós somos, Senhor. Porque tantas e tantas vezes nós nos condenamos a nós próprios, Senhor. Caímos de joelhos para aquela pessoa bendita, Senhor, e nos condenamos. E buscamos, Senhor, de facto, às vezes, o Teu consolo. Porque nos condenamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de facto, a sermos boas testemunhas Tuas, Senhor. Sal de terra, faróis, Senhor, vivos. Que os outros possam ver, Senhor, que nós Te amamos, que nós Te queremos. Que há realmente algo diferente nas nossas vidas. Alguns até já têm perguntado aos teus filhos o que é que há em ti de diferente, que tu tens uma postura tão diferente dos outros. Que os outros de facto possam ver em nós um bom perfume da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Um pouco. Porque nós não podemos mostrar muito de facto, porque nós somos tão pequeninos. O que é que nós somos, Senhor, de facto, ao pé da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Mas uma coisa nós podemos mostrar é um pouco desse perfume. Podemos fazer a diferença. Podemos amar de facto os nossos irmãos. Se nós não amamos os nossos irmãos que vemos, como podemos Te amar a Ti que não vemos, Senhor? Ajuda-nos, Senhor, de facto, a sermos crentes na prática, Senhor. A amarmos, Amém. a seguirmos de coração, Senhor. Ajuda-nos a buscarmos de todo o coração, Senhor. Assim seja. E obrigado, Senhor, porque nós, quando dobramos os nossos joelhos, tantas e tantas vezes, Senhor, aflitos, connosco próprios, que a nossa forma de estar pouco digna, Tu nos consolas, Tu nos levantas, Tu nos reanimas, Senhor. Obrigado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que fez esta renovação das nossas vidas. E como nós ouvimos, é uma renovação contínua. Que aquilo que nós somos hoje, que nós não sejamos amanhã as mesmas pessoas. Para que nós tenhamos a consciência que temos que melhorar, Senhor. Melhorar para Ti. Melhorar para o Teu serviço. Melhorar para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Para mostrarmos aos outros a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pois, por aquilo que nós ouvimos, Senhor. Tão importante foi. Que nós possamos depois crescer na Tua fé, na Tua graça, Senhor. Olhando para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se olharmos uns para os outros, tantas e tantas vezes ficamos tristes. Aliás, como os outros, quando olham para o nosso testemunho, tantas e tantas vezes ficarão tristes. Mas se olharmos para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, jamais ficaremos desiludidos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aquilo que Tu queres. Ajuda-nos, Senhor, de facto, para que o nosso ego seja cada vez mais pequenino, Senhor. Humildes, verdadeiramente humildes. E como já ouvimos tantas e tantas vezes, quando dizemos que somos humildes, somos tanta coisa menos humildes. Porque não temos humildade absolutamente nenhuma. Ajuda-nos a sermos aquilo que Tu queres, Senhor. E a procurarmos de coração sermos uns bons filhos Teus, Senhor. Sermos uns bons irmãos uns para os outros. Amarmos verdadeiramente. Não sermos invejosos quando vemos um irmão com muito mais dons do que nós. Mas, aliás, darmos graças de coração por termos aquele irmão com tanto dom. Assim seja. Obrigado, pois, por tudo, Senhor. Te pedimos tudo e agradecemos pelos méritos do Senhor Jesus.